Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele veio para desfazer enigmas, paradigmas, melhor dizendo, e veio também para tirar certos preconceitos do coração. Preconceitos esses que são levantados pelo próprio homem, aquele homem que acha que ele é melhor do que o outro, que a igreja dele é melhor do que a outra, que a denominação dele é mais santa do que a outra, e essas coisas que às vezes levanta a barreira entre próprios irmãos, muito embora não pertencente à mesma comunidade, mas comunidade muito semelhante, que crê da mesma forma, confia da mesma forma, crê na salvação em Cristo, mas que infelizmente às vezes a pessoa levanta barreiras para impedir a amizade entre irmãos que não são da mesma igreja, que não são da mesma denominação, mas que são a igreja do Senhor. Por quê? Porque denominação nós temos que ter, porque a lei exige que ela seja organizada, né? É uma necessidade, uma exigência humana, porque a igreja, na verdade, ela é uma só, ela é um corpo só, E a nossa igreja, ela não é separada daquela outra, que crê na salvação de graça, que crê no perdão dos pecados, na lavagem dos seus pecados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que acredita nos fundamentos a qual a igreja foi estabelecida, fundamento do Senhor Jesus e dos apóstolos, né? Então, existe às vezes coisa levantada pelo próprio homem, e às vezes quando você recebe um ensinamento que prepara o teu coração contra pessoas que creem igual você, mas não fazem parte da comunidade onde você está, né? E quando você vai conversar com essa pessoa, você já vai com o pé atrás, você já faz, não quer muita conversa, não quer comunhão com ela, não quer ligação com ela, né? E essas coisas são colocadas no nosso coração, não pelo Senhor Jesus, porque Ele veio para quebrar isso aí, né? Ele veio para cortar isso aí, Ele veio para tirar isso aí da mente das pessoas. E eu quero ler com você, amado irmão, aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra, se encontra no livro de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 35, 4:35 de João. Esse versículo que nós vamos ler foi um versículo de um diálogo que o Senhor Jesus Cristo havia acabado de ter com uma mulher lá no poço de Jacó, e os seus discípulos que haviam ido na cidade comprar alimento, comprar comida, quando eles estão retornando, eles estranham o fato do Senhor Jesus Cristo estar conversando com uma mulher samaritana. E por que eles estranham o fato? Porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus, e nem os judeus se davam com o samaritano. Então, o coração dessas pessoas, elas foram preparadas para que um rejeitasse o outro, para que um não aceitasse o outro, para que eles tivessem preconceito com respeito ao outro. Então, eles estranharam o fato de estar Jesus conversando com uma samaritana, uma mulher samaritana. E na conversa, o Senhor foi explicando, foi conversando com eles, porque o Senhor queria colocar na mente deles a visão dele, que o Senhor queria colocar na visão dos discípulos, a visão que o Senhor Jesus Cristo tinha. Então, ele falou essas palavras e João escreveu: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amado, hoje em todo o Brasil, as igrejas quadrangulares, ela fala especificamente a respeito de missões.
e ela procura trazer aos membros da igreja uma visão a respeito de missões. Porque muitas vezes a igreja ela é acostumada a buscar coisas tão somente para si, buscar coisas, e a preocupação da igreja é só com ela, estou falando individualmente, pessoa por pessoa. E às vezes a gente está muito enroscado, muito preocupado, e nós somos o centro de todas as coisas. Tudo aquilo que nós dirigimos ao Senhor, nós dirigimos pensando em nós mesmos, nas nossas lutas, na nossa dificuldade, nas nossas batalhas. E isso nunca termina, né? Nunca termina, porque a gente começamos e aprendemos a nos tornar dependentes do Senhor, mas a gente não tem a visão clara do que nós somos como igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está sob a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele quer trazer uma visão para nós, uma visão real, uma visão verdadeira, de olharmos as coisas da maneira como Ele olha, de vermos as coisas da maneira como Ele vê, para que as situações as quais nós iremos nos deparar, iremos enfrentar, situações pessoais, elas não pareçam tão enormes quanto parecem e quanto são pintadas, quando nós olhamos a necessidade que as demais pessoas têm daquilo que é a coisa mais importante que o homem pode alcançar nesta vida, que é a salvação da sua alma. Aquilo que nós recebemos, que nós temos de graça. Então, o Senhor, Ele vê que os discípulos estranham o fato de ele, um judeu, estar conversando com uma mulher samaritana. Então, Ele quer trazer essa visão, porque às vezes a visão que nós temos é uma visão preconceituosa, é uma visão que impede nós de enxergarmos as coisas da maneira como o Senhor enxerga. Eles estranharam o fato de Jesus estar conversando com aquela mulher, porque sabiam que os judeus não se davam com ela. Mas Jesus pouco se importava com a religiosidade dos judeus, o porquê que os judeus não se davam. Não, Ele veio para buscar e salvar o homem que estava perdido, seja dessa, seja daquela raça, seja daquele povo, seja desse povo, seja daquela nação. Ele não se importa com isso. O que Ele se importa é com a condição espiritual das pessoas. E eu quero pedir a você, gentileza, que você abrir a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 9, no versículo 35, Mateus 9 e 35. Nós vamos ver aqui algo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele ia passando por todas as cidades e povoados. Cidade, meus irmãos, é um local já organizado politicamente. E por ser organizado politicamente, ele tem infraestrutura que dá a ele o status de cidade. Mas está falando aqui que ele não apenas estava nas cidades, mas ele estava também em povoados. Isso é, aonde a situação era mais precária do que era menos desenvolvida. Então, ele não fazia distinção de local e de lugar. Ele pregava nas cidades, pregava nos povoados, ele entrava nas sinagogas e ele também pregava nas sinagogas. E nesses três lugares em que nós estamos lendo aqui, que ele tinha acesso e que ele acessava, ele ia com uma única intenção. E que intenção era essa? Pregando as boas novas do reino. Pregando as boas novas do reino. Irmão, preste atenção. Logicamente, que a Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre condenação, ela fala sobre inferno.
Mas ela traz a nós, como igreja, não uma palavra de condenação para o mundo, da mesma forma como Jesus não trouxe uma palavra de condenação para o mundo. Ele trouxe uma palavra de boas novas de salvação. Ora, se eu trago uma boa nova de salvação, é porque aqueles a quem eu dirijo essas boas novas, eles não são salvos, eles não estão inseridos na graça do Senhor por enquanto, mas eles poderão estar a ouvir a pregação das boas novas e se converterem ao Senhor. Então, não adianta, eu não vou falar de inferno para as pessoas que estão no mundo. Não vou falar de perdição para as pessoas que estão no mundo, porque elas já estão no mundo, elas já estão perdidas, elas não necessitam de nenhum tipo de palavra de condenação, não precisam. O que o povo precisa, assim como nós precisávamos, de palavra de salvação, boas novas do Evangelho, boas novas de salvação. E as boas novas, irmão, é a anunciação da pregação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não há necessidade de nós pregarmos condenação para aquele que já está condenado. Não há necessidade de nós pregarmos, irmão, o apartar do Senhor daqueles que já estão apartados. A boa nova que nos é trazida, que é para nós levantarmos, que é para nós pregarmos, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo pregava, é para um povo que está perdido. E eles não sabem que estão perdidos. E por que você sabe? Por que nós sabemos? Porque nós recebemos a revelação das boas novas que nos trouxe salvação. E aí então nós percebemos que nós estávamos perdidos, fadados aí para o inferno, mas o Senhor não fez isso conosco. Ele transmitiu a boa nova, nos resgatou e nos trouxe para a presença dele. Era isso que ele fazia, irmão, era isso que ele anunciava, era isso que ele dizia, era isso que ele proclamava, e é isso que nós devemos ter também nos nossos lábios, irmão. O mundo está cansado de mentira, cansado de engano, cansado de coisas erradas, cansado. O mundo está pegando fogo, a humanidade, o homem, ele não está se autossuportando, e eles precisam ouvir a mensagem da salvação. Mensagem que eu tenho para pregar, mensagem que você tem para pregar. Você não deve chegar na vida de ninguém, na casa de ninguém, e você vê lá a casa da pessoa abarrotada de coisas que são condenadas pela Bíblia, e você chegar lá e já arrebentar com a pessoa, acusando-a de idólatra, daquilo. Não, primeiramente, a boa nova da salvação, a palavra que convence, a palavra que traz luz, a palavra que vem para salgar, a palavra que vem para mudar, a palavra que vem chamar a pessoa à libertação, à salvação em Cristo Jesus. E ele fazia isso, irmãos. Ele fazia isso, né? Está escrito aqui, pregando as boas novas do reino. Boas novas do reino. Que reino? Reino celestial. O Evangelho não é coisa formada na terra, não é da terra. O Evangelho é algo trazido dos céus, trazido de lá. E ele vai falando aqui que ele curava todos os enfermos e doentes. E me chama a atenção, meus irmãos, um fato muito interessante, que às vezes eu fico analisando, eu fico vendo, observando. E talvez eu já tenha falado para os irmãos, mas não custa nada repetir. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo não tinha apenas aqueles 12 homens como seus seguidores, seus discípulos, não tinham. Ele tinha uma multidão de discípulos, uma multidão de pessoas que o acompanhavam, uma multidão, muita gente, né? Haja visto que só lá na multiplicação dos pães, havia 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Havia uma base de umas 13.000 pessoas lá.
Na outra multiplicação que ele fez, tinha 4.000 pessoas, né? Então tinha muita gente, muita gente. Mas dessa multidão de pessoas, irmãos, ele escolheu 12 homens, 12 homens. E olha que interessante, nós lemos aqui agora que o Senhor pregava o reino e curava os enfermos, curava os doentes, curava as pessoas, né? Mas dos 12 homens chamados por ele, nenhum deles, a Bíblia não informa que eles eram doentes. Nenhum deles era enfermo. Ele curou o paralítico, mas não tinha nenhum paralítico entre os 12. Ele curou o cego, mas não tinha nenhum cego entre os 12. Não é? Ele levantou mortos lá, mas não tinha nenhum ressuscitado entre eles. Nenhum. E a média, irmão, de idade, aqui, eu estava pesquisando, estava lendo, e a gente vai, parece que Deus vai informando você, as coisas, Deus vai revelando, mostrando para você. A média deles ali, alguns falam que, até eu observei isso, e já até falei para os irmãos, que a pessoa mais velha entre os 12 era Pedro, que tinha mais de 20 anos e era casado. Os demais não tinham essa idade ainda, mas eu me ative numa coisa. Ora, será que Mateus, que trabalhava para o governo romano, será que ele não tinha mais de 20 anos? Será que Mateus, né? Levi, Mateus que foi chamado, será que ele não tinha mais de 20 anos? Eu creio que tinha mais de 20 anos. O governo não ia aceitar um trabalhador com 15 anos de idade, com 20 anos de idade, não é? Penso eu que não, naquela época, naquele tempo, mas que seja. Mas, irmão, olha, não havia nenhum deles. Mas o que me chama muito a atenção era que todos eles tinham uma enfermidade que todo ser humano tem. E era uma enfermidade da alma. Era estar destituído da glória de Deus. Era estar afastado da graça de Deus. Era estar distante de Deus. E quando eles são chamados, irmãos, e quando eles se convertem ao Senhor, eles têm o pecado deles perdoados, e consequentemente nasceu uma íntima comunhão entre eles e o Senhor. Uma comunhão que não fora ligada por uma doença que eles haviam sido curados, mas por algo grandioso que o Senhor Deus havia feito na vida deles por intermédio de Jesus, que lhes transmitiu as boas novas de salvação. As boas novas de salvação. E aí, eu chego lá, Israel, eu chego lá naquela vez que o Senhor estava conversando com aquela multidão lá no capítulo 6 de João. E quando as pessoas começam a abandonar Jesus, e Jesus então pergunta para os demais: vocês também não querem me deixar? Daí Pedro expressa uma coisa extraordinária. Ele expressa algo de alguém que verdadeiramente tinha uma intimidade com o Senhor, e que havia sido curado, lavado e perdoado dos seus pecados. Ele diz: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Somente o salvo tem essa convicção. Nós podemos dizer que Jesus é o Salvador, podemos dizer que Jesus tem as palavras da vida eterna, mas podemos também não ter essa experiência no nosso íntimo. É por isso que muitas pessoas se distanciam do Senhor. Sabe que Ele é o Salvador, sabe que não existe outro caminho, mas isso não é realidade na vida delas, não é verdade no íntimo delas. Não é verdade lá dentro delas. Então, irmão, o Senhor vai falando com eles, e chega numa parte muito interessante, irmão. E que parte que é essa interessante? É onde ele fala assim, versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, irmão, que coisa interessante. Uma ovelha que não tem pastor, ela é aflita e ela é desesperada. Coisa. E eu fui procurar
né? O que é uma ovelha sem pastor? Logicamente que nós estamos falando não na vida espiritual, mas falando, na verdade, do animal ovelha com o seu guia, com o seu pastor. E eu fui perceber, irmão, que a ovelha que não tem um pastor, ela é vulnerável. Isso é, ela fica exposta à vulnerabilidade e perigo, ferida e sujeita a ser atacada, derrotada e frágil, porque ela não tem a proteção do pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela tem dificuldade em encontrar sustento. Sem pastor para guiá-la, a ovelha tem problemas para encontrar pastagens verdadeiras e água fresca, ficando faminta e sedenta. Olha lá no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. O salmista Davi, que era um pastor de ovelha, ele tinha essa atitude com as ovelhas. E essa atitude que ele tinha com as ovelhas era a mesma atitude que Deus tinha para com a vida dele. E ele tinha preocupação, porque a ovelha por si ela não consegue encontrar boas pastagens. A ovelha por si ela não consegue encontrar água boa, não consegue. E ela então tem essa dificuldade. Uma ovelha sem pastor, ela perde a direção. Olha que coisa importante. Por ter visão limitada e não saber se orientar sozinha, ela se perde facilmente e não sabe voltar para casa, vagando sem rumo. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo falou das ovelhas? O pastor, 99, uma se perdeu, ele foi atrás, ela não sabia retornar. Ele teve que ir atrás dessa ovelha. E é interessante, meus irmãos, é muito interessante, né? Essa dificuldade que a ovelha tem. Ela não tem boa visão. Não tem boa visão. Por isso, em todos os rebanhos de ovelha, tem a ovelha guia. A ovelha guia, ela é aquela ovelha que tem o seu sino, o sino que é colocado pelo pastor. E essa ovelha, ela sempre está perto do pastor, porque é uma das ovelhas mais antigas, que conhece muito bem o pastor, e do pastor ela é conhecida. E quando, então, essa ovelha ela é chamada, o sino começa a tilintar e as demais ovelhas, por não ter boa visão, mas ter audição, elas começam a seguir aquele barulho. Começam a seguir aquele barulho. E, irmãos, a gente tem um exemplo muito lindo, e eu quero falar sobre isso logo aqui, na sequência dessa explanação aqui. Uma ovelha sem pastor, ela é insegura e desamparada. A ovelha sem pastor vive em um estado de constante aflição, desamparada e insegura, sem ninguém para cuidar dela. Uma outra coisa, a ovelha sem pastor, ela é exposta a influências ruins. Sem a orientação de um pastor, ela pode ser levada por ventos de doutrina e se enganar com o que parece bom, mas é prejudicial, como por exemplo, o engano dos lobos em pele de ovelhas. Amado irmão, você sabe que nós estamos fazendo amanhã 45 anos aqui nessa cidade. E graças a Deus, a gente tem procurado zelar muito pela nossa vida e pela nossa conduta, tanto
pessoal, como familiar, como pastoral, ou como as outras atividades que nós tivemos, como por 2 vezes que nós somos vereadores aqui na cidade. Então, a gente tem um zelo, um cuidado muito com a vida da gente, para não provocar nenhum tipo de desânimo, de aborrecimento na vida das pessoas que estão permanentemente nos observando. Permanentemente nos observando. Logicamente, irmão, que nem nosso Senhor Jesus Cristo escapou da língua maldita, nem ele escapou. Ele que não havia nem ninguém tinha nada dele a acusar, porque não havia erro, não havia engano, não havia falha, não havia absolutamente. Ele era íntegro, 100%, 100%, 100%, 100%. Não há falha, não há erro. Nós os homens somos, por mais que você tenta, por mais você, né? Alguma coisa que você pratica aí que não é legal, que não é boa, você fala alguma coisa que não é legal, que não é boa, não com coisas de pecado premeditado. Não, não. Há erros que a gente tem, falhas, não é? E o Senhor Jesus, deixa eu voltar aqui para me pegar o pensamento novamente. Então, às vezes, irmãos, hoje na internet você arruma pastor do jeito que você quiser arrumar. Hoje na internet você procura o que você quiser, da forma que você quiser, da maneira como você quiser, e você vai determinar qual vai ser o alimento que você vai comer ou a água que você vai beber. Não é? Você vai determinar. E muitas vezes, irmão, logicamente que o lobo, ele não vai aparecer para você em pele de lobo. Não vai. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não vai. Né? E às vezes, você abrindo seus ouvidos, você pode ser enganado por ventos de doutrinas. Vento de doutrina. Preste atenção no que eu quero falar para você. Doutrina é algo imutável, doutrina é algo que vem da parte de Deus. E a doutrina, através da qual nós somos ensinados, é o fundamento dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas existem muitas doutrinas aí, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez homem. É inegável que o Senhor ali está falando que Jesus Cristo, ele é o Verbo, que viveu muito antes e vive eternamente, que é o Criador de todas as coisas, que a Bíblia fala, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí então você vai ouvir alguém falar assim, que Jesus Cristo, ele é um espírito evoluído, que ele não é Deus, mas ele é um espírito evoluído. Aí você vai ver outros pseudos cristãos dizer assim, que o Senhor Jesus Cristo, ele é homem como qualquer um de nós. Não é? Doutrinas que vão falar assim, que o sangue de Jesus não é o suficiente para lavar os seus pecados, mas que você, ao morrer, queira ou não, você vai ter que passar por um suposto purgatório, e só depois então você ir para o céu. Não existe isso. Então são ventos de doutrinas que são ensinados e querem tirar a fé genuína no nosso coração, que é estabelecida pela santidade e pela palavra do Senhor, que é purificada, que é santa. Agora, irmãos, dando aqui uma pausa naquilo que nós estamos falando, para depois retornar, eu queria levar você a ler um versículo da palavra comigo, de Deus comigo, lá em João, no capítulo de número 10. João 10. O que João fala no capítulo de número 10?
ele fala a respeito do pastor e do seu rebanho. João 10. O que está escrito aqui em João 10? Eu lhes asseguro, lhe digo com firmeza, com clareza, com certeza. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Irmão, olha o que eu quero dizer para você. Quando você, em sua residência, você que tem câmara lá de segurança, você que tem, infelizmente, tem que ter desse jeito. Eu fico admirado que, irmão, olha só uma coisa, olha como que a coisa é insegura. Você passa no batalhão de polícia militar, lá no batalhão de polícia militar tem rolo de arame farpado em cima do muro. Imagine você, no batalhão de polícia militar. Aí lá. Por quê? Para segurança. Segurança. Todos nós sabemos que quando se coloca... E no exército também tem, viu? Arame farpado. Né? Logicamente, que são locais que são... Não tanto hoje, porque pouco se ouve falar a respeito disso, mas que outrora, lá nos idos de 70, lá, havia um grupo armado que invadia quartéis, roubavam armas, faziam guerrilhas. Hoje, lógico que tem muita arma dentro do exército, tem muita arma, né? Tem como é que fala onde guarda as armas? Esqueci o nome. Onde guarda as armas, como é que chama? Quem serviu o exército aí sabe. Eu esqueci o nome. Como? Paiol? Não, não é o paiol, não tem as pólvora, munição é um outro lugar. Arsenal? Eu acho que é arsenal mesmo. Deve ser arsenal. É isso aí mesmo. Né? Tá lá, tem muito. Tem muito. Por isso talvez essa segurança, né? Essa segurança. Mas por que você tem isso na sua casa? Material bélico? Material bélico, é isso mesmo. Material bélico. Dá material bélico. Então, irmão, por que você tem isso na sua casa? Se você chegar na sua casa, e você perceber que alguém está pulando o muro, essa pessoa é seu amigo? O que é? É ladrão, salteador? Não é verdade? Não é assim? É ladrão e salteador. Então, irmão, na visão espiritual, aquele que não entra por Jesus, que é a porta, mas que tenta entrar por outros meios, por outros modos, por outro jeito, por outras maneiras, é ladrão e salteador. E a esses o porteiro não abre a porta, não. Não abre a porta. Vamos em frente aqui, que eu quero chegar. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha que coisa maravilhosa. Ela chama as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Irmão, talvez você tenha assistido o que eu vou falar. Mas apareceu na internet um dia desses, um local onde havia muitas ovelhas. E elas estavam todas pastando, sossegadas, e a gente via aquele pasto verdejante. Aquele pasto verdejante. E o pastor estava um pouco distante, e havia muitos turistas ali. E os turistas, eles tentavam chamar as ovelhas. Tentavam. É o balilo que fala, né? A voz da ovelha, balilo.
É isso, não é? Acho que é isso aí. Né? Tentavam imitar as ovelhas. Ih, irmão, era um, era dois, era três ovelhas, nem davam atenção, nem davam confiança, nada, nada, nada. Mas quando o pastor delas falou com elas, todas elas, onde elas estavam, elas levantaram a cabeça. E quando eles as chamou, elas então começaram a vir em direção a ele. Olha, amado, quando o Senhor nos chamou e nós fomos convertidos ao Senhor, assim como eu nasci e o meu pai escolheu o meu nome, registrou no cartório, e o meu nome está lá, registrado no cartório. Quando nós nascemos, somos uma nova criatura, e essa nova criatura tem um novo nome que você não sabe. O teu nome está registrado no cartório celestial, como novo nascimento, como um homem novo, está registrado lá. E quando o Senhor voltar, amado irmão, quando o Senhor voltar, Ele vai chamar cada um de nós. Nós vamos ouvir o som da trombeta, e a trombeta vai chamar cada um de nós pelo novo nome que nós temos e que nós não sabemos. Hã? Você tem um novo nome que você não sabe. Mas quando você nasceu, puseram o teu nome. Você sabia o teu nome quando você nasceu? Não sabia. E aí, irmão, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Aqui, no versículo de número 11, né? O Senhor Jesus está falando assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse bom pastor aqui não está falando de mim, não. Não está falando de você que é pastor, não está falando de nós, não. O bom pastor é o Senhor Jesus. Ele é o seu pastor. Eu sou auxiliar dele. Eu estou auxiliando ele. Estou auxiliando ele. Ele me escolheu para auxiliar ele. Mas nós não pertencemos a nenhuma obra, irmão. Nós não pertencemos a nenhuma obra. Irmão, quem tem poder e domínio e a quem nós pertencemos é ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez por nós. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, são essas experiências que ele tinha com Deus, com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, melhor dizendo. Agora, irmão, voltando lá no versículo 37, lá de Mateus, eu tinha outras coisas para falar aqui, mas eu não quero delongar muito. Voltando lá em Mateus, o que o Senhor Jesus vai falar, irmãos? Ele vai falar o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E quem que é o bom pastor, irmão? Quem é o bom pastor? Quem? Vocês estão muito tímidos, irmão. Vocês estão muito tímidos. Vocês não são ovelha dele, não? Hã? É ou não é? Quem é o bom pastor? Está fraco ainda, irmão. Não está legal, não.
Não está com muita convicção, não. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, hein? Olha lá, irmão. Quem é o bom pastor? Por que você não faz de uma vez bem desse jeito? Tem que ficar empurrando. Ó. Misericórdia, Leco, me ajuda aí, velho. Hã? Ô, Wanderson, me ajuda aí. Não? Então, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. É ele que deu a vida. É ele que comprou. Vocês não pertencem a ninguém a não ser a ele. Está me ouvindo? Você não pertence a ninguém a não ser a ele. A ele. A ele. Logicamente, amado irmão, que nós pertencemos a ele, e ele, como supremo pastor, como pastor mor, como grande pastor, então ele levanta, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo número 11, ele levanta homens que na verdade são ajudantes dele, que são ovelhas guia, que tem o tilintalo, que tem no pescoço o sino. E esse, quando balança o sino, não é para as pessoas se afastarem, mas serem guiadas por ele, porque a ovelha guia vai em direção ao supremo pastor, o pastor auxiliar vai em direção ao bom pastor, o pastor cooperador é guia para as demais ovelhas, para conduzi-las ao aprisco, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmão, olha aqui que o Senhor, ele vai falar. O que o Senhor vai falar? Então, quando Jesus viu tantas e tantas e tantas pessoas, como ovelhas que não tinham pastor, sofrendo. Olha, querido, que eu vou dizer para você, o Senhor, quando olhou para aquela multidão, todo aquele povo estava doente. E a doença que atingia todos não era doença física. Havia muitos doentes fisicamente lá, mas a doença que atingia a todos era uma doença espiritual. Estavam desgarrados, eram como ovelha que não tinha direção, que não tinha orientação, que não conseguiam alcançar pastos verdejantes, não conseguiam beber das águas tranquilas, tinham uma vida agitada, tinham uma vida insegura, tinham uma vida sem saber do amanhã, tinham uma vida sem convicção de vida eterna, tinham uma vida afastada do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas ele veio manifestando a glória dele. E nos chamou para estar junto dele. Agora, irmão, olha que coisa. O que o Senhor vai falar na sequência? Ele vai dizer o seguinte: então disse aos seus discípulos. Para quem que ele disse? Aos seus discípulos. Né? Esses eram aqueles 12. Eram os 12 que foram na cidade comprar comida, enquanto ele estava ali no posto de Jacó, conversando com a mulher samaritana, a qual eles estranharam o fato de Jesus estar conversando, por causa do preconceito que eles tinham. Então o Senhor queria arrancar isso do coração deles. Por quê? Porque às vezes o nosso preconceito nos impede de conquistar e de pregar para pessoas que o Senhor quer salvar. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você sabe, irmãos, que lá na Nigéria está acontecendo um genocídio de cristãos, né?
que muitos irmãos, muitos cristãos têm sido mortos lá na Nigéria, apenas pelo fato de ser cristão. E a visão do islamismo é é acabar com o cristão, porque o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. Na Índia estão perseguindo cristãos, no Paquistão estão perseguindo cristãos, na Nigéria estão perseguindo cristãos, estão matando cristãos, na China estão perseguindo os cristãos. Fechou-se esses dias agora mais de 30 igrejas essas que não estavam ligadas ao governo chinês, porque o governo chinês tem as igrejas que são dominadas pelo Partido Comunista, pastores que falam, que pregam aquilo que é determinado pelo governo comunista. E 30 pastores foram presos lá que não estavam submissos a isso, e todos eles foram presos. Alguns já foram liberados, mas a grande maioria ainda está. Irmão, preste atenção que eu vou falar para você. Muitos de nós brasileiros estamos brincando de ser cristãos. A gente não está preparado, por isso que nós não temos perseguição ainda no nosso país, porque nós não estamos preparados para suportar. Não estamos prontos para aguentar, porque nós estamos muito interessados em ter. A gente se centralizou com a pessoa mais necessitada, olhando para Jesus, que é a dispensa de tudo aquilo que nós queremos ter. Eu ouvi um testemunho, eu não sei quem foi que me contou, foi hoje ainda. Eu não sei quem foi que me falou uma coisa que parecia absurda, irmão, parecia absurda. Uma irmã missionária, que ela viajava de aeroporto a aeroporto. Não sei se está aqui, acho que foi a irmã Márcia que me contou. Irmão, ela comprava a passagem, olha só. Você vai achar que isso é um absurdo. Ela comprava a passagem, mas ela ia um mês antes no aeroporto. E esse um mês antes do aeroporto, ela pregava o evangelho durante o mês. Ela usava o banheiro do aeroporto, tomava banho no banheiro do aeroporto, e ela ficava um mês, aí ela embarcava, ela ia para outro local, para outro lugar, comprava passagem lá para outro lugar, com um mês de antecedência, chegava lá, ficava mais um mês lá no aeroporto pregando, e por esse tempo agora souberam o quantas pessoas deram testemunho de serem salvas nos aeroportos que essa mulher passou. Não é doideira, irmão? Não é doideira? É ou não é? Não é doideira, Zezão? Não é doideira? É doideira a pessoa fazer uma coisa dessa. Mas são coisas que Deus levanta a pessoa para fazer pelo interesse que Ele tem em salvar almas, que só ali naquele local Ele poderia encontrar essas pessoas e poderia transmitir a ela, usando alguém que tivesse a coragem de fazer loucura para o Senhor. Então, o que ele falou aqui? Ele disse, olha, ele expôs uma necessidade, Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos, irmão. Olha aqui, daquelas multidões, ele escolheu só 12 que estavam lá. E por que ele não escolheu outros tantos? Tem os seus propósitos, tem as suas razões, mas ele não podia pelo menos ter uma classe de 24? Aí o professor da escola bíblica está reclamando que tem 12 alunos só na escola bíblica, mas Jesus trabalhou com 12. Lógico que é para ter mais, porque se tem muito mais pessoas para serem ensinadas, e essas pessoas poderiam se dispor a aprender mais, poderiam, né?
Ah, eu só tenho 2 alunos, e daí 2 alunos? Um vale mais para Deus do que o mundo todo, e um desses alunos poderá ser um grande evangelista, da mesma forma que antes de Pedro ser chamado, foi chamado André, o irmão dele. André, a gente nem sabe nada a respeito dele. Pouquíssimas coisas que estão escritas em livros históricos, como o livro da história da igreja, que é uma coisa fantástica. Se você não leu, procura ler os seus irmãos do passado, como foram usados por Deus. Se você nunca leu o livro Mártires Cristãos, eu aconselho você que você leia. Pessoas estavam dispostas a tudo, a dar a própria vida, a morrer por causa do amor a Cristo. Pessoas que perderam posições, muitas posições, amado irmão, posição elevadíssima, perderam por causa de serem cristãos, mas eles não deixaram de ser, se tornaram grandes pregadores, né? André, ele ganhou Pedro para Jesus, e olha como Deus usou Pedro extraordinariamente. Então, às vezes, tenho 2 alunos, mas um deles poderá ser um grande evangelista, uma delas poderá ser uma grande evangelista, como foi a fundadora da nossa igreja, Aimee Semple McPherson, uma grande mulher, uma grande pregadora do evangelho. Irmão, relato, em Los Angeles, ela pregava na igreja, o pessoal do hospital trazia os doentes em macas e colocavam lá na igreja, e as pessoas não voltavam da maneira que vieram, não voltavam curadas, voltavam abençoadas, libertas. Então, vá lá saber. Quem é do nosso meio aqui que Deus poderá fazer é você, negão, ó. Você está se esquivando, mas não vai se esquivar mais não. Eu vou fechar todas as portas para você. Vou colocar estaca aqui, estaca ali, estaca aqui, estaca ali. Enquanto você não ouvir e não perguntar para mim o que é que o Senhor quer da minha vida. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Então o Senhor, Ele expôs, irmão, uma necessidade. E que necessidade foi essa? Falta de obreiros. Falta de obreiros. Hoje os obreiros, eles querem ter de tudo para trabalhar. A fé já não é mais a suficiente, que é a arma do Senhor, né? Então diz o seguinte: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então ele apresentou uma necessidade, mas ele mesmo, meus irmãos, ele mesmo expôs como é que nós iríamos resolver essa situação. E o que ele disse? Peçam, pois, oração, peçam, pois, a quem? Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? O Senhor da colheita é aquele que planta as boas novas. É Ele. Ele é o Senhor da colheita. Pedir o quê? Peça que envie trabalhadores para a sua colheita. O chamado principal é para que os fiéis orem ao Senhor, para que Ele envie mais obreiros para a sua obra, que é extensa e precisa de muitas mãos. Chamados ao serviço, a expressão obras ou ceareiros se refere a pessoas que se dedicam ao trabalho de evangelização e serviço. Existem diversas formas de servir, como na música, como no ensino, como na organização, como no cuidado de pessoas. E aqueles que são chamados têm que ter disponibilidade e prioridade. Os obreiros devem estar sempre disponíveis para Deus, considerando o serviço como um ofício sagrado e uma prioridade e não um passatempo.
Oração e envio. O envio de obreiros é visto como uma resposta às orações da igreja e não algo que acontece isoladamente. Então, os envios dos obreiros não é algo que acontece isoladamente, mas é a resposta de oração da igreja. Orem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Eu acho muito engraçado às vezes, irmão. Irmão que faz 50 anos que está na igreja. 50 anos na igreja. E quando surge uma necessidade de pregar em algum lugar, fala, precisa mandar alguém para ir para lá. A pessoa faz 150 anos que está junto com o pastor na igreja. Mas quando acontece uma necessidade, precisa falar para alguém lá. 150 anos, será que não sabe falar o que tem que ser falado? Será que não sabe? E por que às vezes não sabe? Porque ele acha que ele não está inserido nisso. Ele acha que o outro está, aquele outro está, mas ele não está inserido. E por achar que não está inserido, ele não procura ser inserido. Ele procura ficar do lado de fora. Mas não existe, irmão, dentro do meu corpo, membro que fique fora do corpo. Não tem, não existe não. Todos os membros do meu corpo, eles cooperam para o bem funcionamento do corpo todo. Não fica se excluindo do corpo não, viu? Não seja um freguês da igreja, não, um freguês do Senhor Jesus Cristo, um cliente do Senhor. Permita que o Senhor faça com você, que é a igreja dele, aquilo que, o propósito para o qual ele instituiu a igreja. Para pregar, para evangelizar, para ensinar, para orar, para dar aula em escola bíblica, para cantar, para engrandecer, para louvar, para servir como diácono, para todos nós que temos esse ofício, todos nós não podemos dizer, eu sou levita, eu não prego, eu sou levita. Eu não falo de Jesus. Está fora do contexto. Está fora. Está fora. Você tem que falar sim. Porque você faz parte do corpo. Você tem a experiência de salvação. Você tem que falar sim. Você tem que anunciar sim. Você tem que proclamar sim. Não, logicamente, não, às vezes porque o seu chamado não é para estar em cima de um púlpito. Não é. Mas um chamado como Filipe, o diácono, teve, né? Filipe era diácono, ele foi lá em Samaria, ele teve que cumprir, ele cumpriu com a ordem que o Senhor Jesus Cristo tinha dado para os 12, agora 11, né? Foi ele que foi lá. Por quê? Porque o Senhor queria usá-lo também. Então, quer dizer uma coisa para você, que o Senhor quer te usar também. E muitas vezes Ele deixa de fazê-lo, porque nós estamos muito inseridos nas nossas coisas. Estamos por demais preocupados com as nossas coisas. Estamos por demais com a cabeça enfiada, única e exclusivamente nas nossas coisas. Estamos deixando aquilo que lhe interessa de lado. Interessa ao Senhor de lado. Fala para o teu irmão aí. Lance a rede para pescar. Dá para ele aí. Se você não tem rede para lançar, pega o anzol e a vara. Porque um peixe vale mais para Deus do que o mundo todo. Uma alma vale mais para Deus do que o mundo todo. Glória a Deus. Esses dias, irmão, eu estava pregando em frente ao mercado. Eu fui e preguei de onde eu estava voltando para pregar em frente ao mercado. Tinha uma mulher parada assim na porta do mercadão. Eu parei do lado dela e falei, senhora, posso lhe dizer uma coisa? Pode. Jesus te ama. Irmão, você precisa ver a cara daquela mulher, de rejeição. Aquela mulher parece que estava cuspindo fogo pelos olhos. Eu falei, Jesus te ama.
Eu não estou falando nada que está te ofendendo. Estou falando uma boa nova para você. A senhora está toda inquieta, nervosa. Por que a senhora está assim? E ela virou a cara para lá, nem quis me ouvir. Mas Jesus te ama. Às vezes essa aí dá mais fruto do que aquele que fala, oh, que legal, que bom. Tá? Aquela pessoa que, né, às vezes, a gente não sabe, a gente não fala as coisas à toa. Deus tem seus propósitos. Tem seus meios, tem o seu jeito. Amém?